que o André está aqui hoje, acompanhado do presidente do CREDEC, o pastor Wellington. André, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite. Você não tem ideia, André, da alegria que eu sinto agora de poder ter você assentado aqui, conhecendo a sua história. Pastor Wellington, obrigado por ter vindo acompanhando o André. Pastor, para mim é uma alegria também de estar aqui compartilhando esse momento, de celebrar, né? A gente que luta pelo direito das pessoas de recomeçar, né? O André é uma história muito linda. E obrigado por ter aberto não só as portas do CREDEC, mas por ter aberto as portas do seu coração e da sua equipe. No momento em que eu te liguei, imediatamente você mandou lá um grupo de trabalho para buscar o André. E eu tenho a cena pintada na minha memória, vendo o André de bermudinha, descalço, caminhando meio desconfiado na direção dos moços que foram, entrou na Kombi e eu vi quando ele saiu. E depois eu tive a notícia que você me deu. Eu lembro que você me ligou e me disse, olha, se você vir o André, você não vai reconhecê-lo, ele é outro, no mesmo dia. Deus, na verdade, ele se preocupa com cada um, né? E ele muitas vezes vai à margem e ele usa pessoas, né? A gente muitas das vezes acha que vai... Não, usa pessoas, usa governo, mas usa pessoas. E naquele sábado eu estava fazendo uma compra com a minha esposa ali na Rua Bonfim, quando o senhor me ligou, e muito interessante quando Deus quer resgatar uma pessoa, né? Eu falei, pastor, tudo bem, a gente pode receber, mas se o senhor não tem ninguém, eu só estou sozinho aqui em casa, não tem como ir. Eu falei assim, então daqui 1 hora. Em 1 hora mesmo, realmente foi o fato, foi quando eu liguei para o senhor falou comigo, pastor, se o senhor quer dar um abraço ao rapaz? O senhor falou assim, eu estou vendo aqui da minha janela, e realmente ele está entrando na Kombi, né? Foi, interessante foi como Deus mesmo. resgatou. Bom, o assunto com o senhor hoje vai ser menos tempo e mais tempo com o André. Claro. André, vamos contar a sua história. Você nasceu em Brasília, Certo. na nossa capital federal. Isso. O que é que te trouxe para Belo Horizonte? Na verdade, eu tinha perdido o emprego em Brasília, né? Então eu peguei minhas contas, FGTS, aquelas coisas todas e vim para visitar minha irmã, que eu tenho uma irmã aqui em Belo Horizonte. E quando eu cheguei lá, eu tive uma decepção, porque eu tinha um sobrinho lá que já estava assim um pouco meio alterado, né? Não sei se estava mexendo com droga na época, mas nós dois não deu certo. Quando você veio para Belo Horizonte, você já estava usando droga, não? Não. Eu me envolvi muito cedo com álcool, né? Que é uma droga também, é uma né? droga. Mas outros tipos de droga. Que tipo de droga que você usava, André? Além do álcool. O álcool, maconha, cocaína, crack. Aí o crack que me afundou, né? Como muitas pessoas aí que usam, que faz esse uso dessa droga. O certo é destruir mesmo, é acabar mesmo. Você dizia que não deu certo com esse seu sobrinho e, em consequência disso, você não conseguiu ficar na casa da sua irmã? Não. Aí, como ela era a única pessoa da família que eu tinha contato, né? E aí eu peguei e fiquei sem chão, né? E fui morar em abrigos, né? Ainda estava vivendo uma vida legal, uma vida assim. Aí arrumei emprego e tal, e foi aí que, nesse período desse emprego, que eu conheci a vida do crack. E, né, com o tempo, gradativamente, eu fui me envolvendo cada dia mais, e o crack foi me deixando envergonhado, até de voltar a pedir ajuda para minha irmã. E, na verdade, quando eu me peguei, eu já estava morando na rua. Né? Você ficou quanto tempo na rua, André? Morando na rua, quanto tempo? Na verdade, nesse período todo, eu fiquei 1 ano e 2 meses na rua. Eu sempre te vi ali naquele quarteirão ali de casa e percebia que você não incomodava ninguém, você não mexia com ninguém, você ficava ali na sua, e grande parte das vezes ou do dia, eu imagino, você estava ali sob o efeito de algum tipo de droga. Quer dizer, a gente não sabia se você comia, se não comia, como você, na verdade, vivia o seu dia a dia ali. O fato é que a gente sempre te via ali. E o que eu disse aqui talvez seja
uma novidade para você, de pessoas terem me procurado, achando que você era um estorvo ali na rua, do jeito que você vivia ali, porque via aquela pessoa descalça, sem um banho, drogada, e não conseguia ver a pessoa, assim como a dona Cida viu. E eu creio que a dona Cida foi assim, de Deus, a pessoa realmente usada naquela manhã, para poder me abordar, conversar comigo, para que eu pudesse te chamar também para aquela conversa rápida que nós tivemos, que eu não sei nem se você se lembra muito bem, eu lembro, sim, né, lembro. de como foi a conversa ali. Lembro. Me fala uma coisa, quando o pessoal chegou para te apanhar, para te levar, o que passou pela sua cabeça? Eu já vinha buscando, entendeu? Uma recuperação, né? E dentro de mim eu já vinha buscando, Deus, já vinha conversando com Deus nas minhas madrugadas, eu já vinha... Nas suas madrugadas ali, dormindo na rua. Na rua, entendeu? Eu já estava me fortalecendo já, Deus já vinha preparando pessoas para me ajudar e naquele dia mesmo, pastor, eu passei por uma turbulência muito grande, né, espiritual. E quando eu me acordei, escutei uma voz assim, falando assim, agora você está preparado para louvar ao Senhor e para caminhar comigo. Ouvi, levantei, amanheci. Isso na manhã daquele dia? Naquela manhã daquele dia, na sexta-feira. Não, era um sábado. Era um sábado, mas na sexta-feira que veio acontecer Sim. isso pela madrugada. E eu acordei cedo, não era de acordar cedo, né, e levantei e eu falei assim, pô, agora é seu dia, né? E orei, agradeci a Deus por mais um dia, mesmo estando naquela situação, naquela vida ruim mesmo. E eu falei assim, poxa, agora vamos lá, mais um dia, né? E foi aí que quando eu chegando no estacionamento, né, lá do condomínio, eu peguei conversando com um rapaz lá, o Guilherme. E o Guilherme, né, sempre chegava e me enchia o saco, falou assim, me chamamos de mendigo. Guilherme é o que ficava lá cuidando dos carros, não? Aqui. Então ele me chamando de mendigo, aquela coisa toda, que ele ia me machucando o coração, aquele ia, saca, me agoniando mais e mais. Aí eu pensei, Senhor, que dia isso vai acontecer, que dia isso vai acabar, né? E foi aí que a dona Cida, ela apareceu e falou assim, tomou minhas dores e falou assim, se ele é mendigo, ele tá morando na rua, por que você não leva para morar na sua casa? Falou com o Guilherme? Falou com o Guilherme. Aí eu não, e tal, e saíram os dois conversando, e eu fiquei na parte de baixo do condomínio, em frente ao Shopping São Bento ali. E foi aí que eles saíram conversando na frente da portaria, né? E foi aí que eu estava ali disperso, né? Sem entender o que estava acontecendo. E foi aí que essa hora que você apareceu, né? Sempre você desce a portaria ali e vai comprar um pãozinho. Aí você apareceu, eu estava conversando ali. E eu quietinho, né, na minha. De repente eu escutei uma voz de autoridade mesmo, falou assim, André! E eu quietinho, eu falei, que isso, será que eu estou escutando uma voz? E falou de novo, André, vem cá, faz favor. Aí foi aí que eu olhei assim, prestei atenção na voz de chamada mesmo, aquela chamada forte, firme. Aí eu falei assim, vou lá para ver o que aconteceu. E aí eu já vi o Guilherme rindo, né, escondido. Eu falei assim, que é isso, Guilherme? Já veio conversar da minha vida e tal, pá. E eu falei assim, aí foi aí que eu falei assim, André, fiquei sabendo aqui da sua história, e fiquei sabendo que você está envolvido com drogas, especificamente o crack, né? Eu falei assim, pastor, tá difícil. Eu falei assim, ó, tem um lugar aí para você, né, que você possa aí você trabalhar com essa situação sua, que você possa aí viver uma vida mais decente, uma vida digna, que você possa conhecer a Deus. Você quer? Automaticamente eu falei assim, quero. Aí você falou assim, uai, assim? Eu falei assim, quero. Aí você falou assim, eu vou ligar aí, eu vou subir o prédio aqui, e daqui meia hora você me espera que eu vou dar notícia para você. Eu falei assim,
será que é tão rápido assim? Eu não estou acreditando. Aí o Guilherme veio conversar comigo e tal, e você... Parece que desceram, eu já não estava lá, parece que você falou... Não, com... você tinha sumido. É. Eu que entrei em desespero, porque eu já tinha ligado lá para você, já tinha marcado de ir buscar. Eu desço, cadê o André? Falei, será que o André vazou? Eu tinha saído, eu entrei no shopping. Mas eu peguei, foi o próprio... O Guilherme, eu falei, Guilherme, acha o André para mim de qualquer jeito. E ele saiu igual um doido correndo os quarteirões lá, procurando por ele. Aí, quando eu apareci, o Guilherme me deu uma notícia, falou assim, ó, 1h30 o pessoal vai vir te buscar aqui, vai vir te pegar aqui. Eu falei, 1h30, rapaz, será que isso é verdade? E ficamos discutindo naquela, pô, mas ele vai te ajudar. Aí ficamos até duvidando também. Aí eu falei assim, pai, eu vou. Se eles vieram, se aparecer, eu estou preparado, estou pronto. Já vinha pedindo isso, né? André, você disse que estava na rua porque não tinha nem cara para voltar e pedir abrigo à sua irmã. Mas tem quantos meses que isso aconteceu? Exatamente 9 meses atrás. Tem 9 meses 9 já? meses. Tem 9 meses que você foi para o Credec? 9 meses. O André hoje, ele cumpriu o tratamento dele e a gente está trabalhando... Porque o prazo é 6 meses. 6 meses. E por que ele está lá então há 9? Na verdade, o que acontece? O André tem um caso atípico, né? Porque muitas das vezes não adianta simplesmente você tratar a questão da dependência química e, André acabou. E ele está sem vínculo de família. Então a gente tem trabalhado de restabelecer esses vínculos, a questão de tirar a documentação, que ele chegou lá sem documento. E já tirou a documentação dele toda? Tudo pronto, tem carteira profissional hoje. Então a gente está restabelecendo esses vínculos e nasceu um desejo dele de estar prosseguindo, né, ali como família, em ajudar outras pessoas que estão chegando. Então quer dizer, hoje o André está lá no Credec, já cumpriu o prazo que ele precisava para o processo de desintoxicação, dificuldade para falar, e também da dependência, está livre da dependência? Sim, na verdade o que acontece? O tratamento no Credec da dependência química, a gente sabe como é uma doença progressiva, incurável e fatal. Ele interrompeu a doença, ele tem sido cuidado ainda pelo psicólogo, o pessoal tem tratado ele, esse processo de reinserção social, mas ele teve um processo de escolha muito bonito, que ele optou em caminhar com Cristo, né? Então, ou seja, essa foi todo o diferencial que teve no tratamento do André, que apesar de tratar a dependência química, ele como pessoa interromper essa questão, ele teve um encontro com Jesus, né? E essas coisas têm fortalecido, têm realmente mudado as perspectivas dele. Ele estava na rua sem perspectiva, como ele diz, né? Ele estava sem chão. E muitas das vezes não adianta simplesmente você tratar, você tem que restaurar os vínculos para ele poder voltar. Né? Eu quando cheguei aqui para fazer o programa e vi ela sentada lá na recepção, quando eu cheguei e olhei, eu não o reconheci. Eu olhei pela segunda vez, ainda perguntei, é o André? E ele disse sim, eu fui lá dar um abraço dele. Agora, André, a sua irmã, você já esteve com ela nesses 9 meses, depois que você saiu da rua, foi acolhido lá no Credec, já passou aí, graças a Deus, por essa fase crítica da dependência? Você já teve com a sua irmã? Não, eu não tive com ela ainda. Ela não sabe de nada disso? Não, ela está não acontecendo sabe. Com você? Na época eu só dava trabalho, né? Olha, é possível que ela esteja até assistindo o programa. Eu acredito. Hoje, né? É possível. E se você tiver o telefone de contato dela, eu queria que você deixasse, porque nós vamos pedir a produção para ligar para ela, para avisar que você está no programa conosco, para que ela possa assistir. Beleza. Tá certo? Para que ela possa conhecer o novo irmão que ela tem. O André que ela não conhece mais, que é o novo André. O André que renasceu das cinzas, que foi arrancado do inferno das drogas.